Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Cristina Casalinho, aproveito para a cumprimentar e, antes de mais, dizer-lhe que nós estamos hoje aqui para falar sobre o plano de atividades do IGCP e, portanto, não necessariamente da retransmissão das obrigações, uma vez que isso foi matéria tratada na Comissão de Inquérito, onde teve a amabilidade de nos responder com uma análise técnica muito bem fundamentada e que eu, desde já, gostaria de elogiar, assim como elogiar os acrescentos que acabou de fazer agora, que eu acho que são muito elucidativos. O Dr. Mourinho Félix trouxe-nos aqui um vídeo que tinha 300 visualizações, acho eu, no YouTube, sobre os supostos investidores internacionais, enfim, fantasmas, que pelos vistos nunca investiram em dívida pública, aqui nos disse, mas que ameaçam deixar de investir. Portanto, nunca investiram e agora ameaçam deixar de investir. Agradeço-lhe o seu esclarecimento, que acho que é muito pertinente, apesar de não ser a matéria que nos traz cá. 2020 foi um ano muito particular por causa da pandemia. A dívida do Estado português aumentou, nomeadamente as necessidades de financiamento, como sabemos, em 17,3 mil milhões de euros, fixando-se em 268,3 mil milhões de euros, e não for ao BCE intervir com o seu programa de compra de ativos sem precedentes, de mais de 1.800 mil milhões de euros, os investidores teriam desaparecido, a liquidez no mercado teria desaparecido, os spreads da República teriam provavelmente aumentado, não só em Portugal, certamente, mas também em Portugal, e provavelmente o rating da República teria sido alterado, uma vez que deixaria de haver a almofada de conforto do Banco Central Europeu. Portanto, se há um herói em 2020, no que diz respeito a estas matérias da dívida, foi o Banco Central Europeu, tanto quanto nos é dado a entender, e depois também as instâncias europeias que criaram mecanismos de financiamento que não existiam antes para fazer face à pandemia. No entanto, isto não evitou que as colocações que foram feitas em 2020 ocorressem num contexto que contradiz aquilo que vinha acontecendo desde 2019, que houve a necessidade de fazer colocações num prazo relativamente mais curto e não prazos tão longos, embora necessariamente aquilo que foi angariado com estas colocações, tanto quanto nos é dado a entender, não é suficientemente expressivo, tendo em conta todo o estoque da dívida e, portanto, ainda que haja um pico de prazos mais curtos, quando eles começarem a vencer no futuro, parece-nos que isso eventualmente poderá ser gerível facilmente pelo IGCP se as condições económicas não piorarem ou não se tornarem mais adversas, mas também gostava de ouvir relativamente a isso. A República Portuguesa tem vindo a trocar dívida curta por dívida longa e eu gostava de perceber, tendo em conta o prazo médio na ordem dos 7 anos ou 7, qualquer coisa, qual é a expectativa ou qual é a estratégia do IGCP nesta matéria, isto é, qual é que seria o prazo ótimo, se é que podemos fazer esta pergunta desta forma, em termos de prazo médio de pagamento da dívida da República. Claro que temos dívida mais curta, dívida mais longa, mas o que é que seria o ideal? Vi também aqui os seus esclarecimentos muito avisados, portanto, nas dívidas longas nós conseguimos poupar dinheiro, ou pelo menos temos conseguido, o contraria também, eventualmente, alguma visão que às vezes alguns partidos têm sobre esta matéria. Recentemente, um relatório de acompanhamento da Comissão Europeia para Portugal, que veio apontar, portanto, o Post-Program Surveillance Report da primavera de 2021, de junho de 2021, que também foi noticiado aí na imprensa, veio apontar fragilidades macroeconómicas na economia portuguesa. Também gostava de ouvir sobre isso, nomeadamente o forte impacto ou a dependência que temos do setor do turismo e o impacto que a pandemia teve no setor do turismo. Portanto, se há aqui riscos que o IGCP tenha identificado, como é que os contorna, se os investidores internacionais costumam fazer perguntas sobre esta matéria, gostava de ouvir e gostava também de ouvir falar sobre o estoque da dívida privada. Nós estamos a falar do estoque da dívida pública, mas também era importante perceber qual é o estoque da dívida privada, juntamente somada com a dívida pública, quanto é que estamos a falar e quanto é que era, por exemplo, quando tivemos a necessidade da intervenção da Troika, nesses malogrados anos de governação socialista, que levaram à necessidade de Portugal negociar um plano de ajustamento assinado pelo Partido Socialista, devo dizer, não é? Gostava também de perceber isto, qual é a análise que faz, que riscos é que, com o incumprimento, eventualmente, dos créditos à banca, que riscos é que podem
emergir desta circunstância. O Governo gastou menos em 2020 do que aquilo que prometeu, e já que o IGCP acumulou excedentes em 2020, eu gostava de perceber se o IGCP foi mal instruído ou direcionado, tendo em conta o documento do Orçamento de Estado suplementar, ou seja, quando tem necessidade de fazer colocações no mercado, tem porque o Orçamento de Estado apresenta determinadas necessidades, só que, pelos vistos, o Governo decidiu não executar o orçamento que apresentou a esta Assembleia. E, portanto, o IGCP andou a trabalhar com base em previsões que estavam erradas ou que o Governo não queria cumprir. E eu gostava de perceber se as orientações que o IGCP usou para poder fazer as colocações, nomeadamente sindicadas, partiu ou levou em linha de conta um Orçamento de Estado suplementar que não foi executado pelo Governo, apesar de ter apresentado essa matéria aqui no Parlamento. E uma última pergunta, uma vez que estou em cima do meu tempo, quanto é que falta pagar ainda dos empréstimos da Troika que resultaram desses malogrados anos, como disse há pouco, de governação socialista? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. A palavra à Sra. Presidente do IGCP, Cristina Casalinho. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu lamento, mas não consegui, não consegui apanhar qual é que era a primeira pergunta que me colocou. Não se importava de repetir, se faz favor. Eu achei que é qualquer coisa relacionada com picos de reembolso, mas sinceramente não apanhei. Sim, sinteticamente, portanto, nós em 2020, as colocações que foram feitas, portanto, havia necessidades de financiamento da República superiores face a 2019, por causa da pandemia, e essas colocações acontecem com prazos inferiores àquilo que o IGCP vinha conseguindo antes da pandemia. O que significa que daqui a 5, 6 ou 7 anos, tendo em conta as maturidades das colocações que foram feitas, o IGCP vai ter necessidade de fazer uma gestão destes picos. Eles não são muito significativos, tendo em conta o estoque total da dívida, mas gostava de perceber que análise é que fazem também sobre essa matéria. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela clarificação. Em relação ao facto da dívida, o prazo da dívida média ter sido reduzida o ano passado, volto a relembrar aquilo que eu já salientei há pouco, anteriormente, que tem a ver com esta tendência não foi exclusiva de Portugal, como eu ilustrei há pouco ou anteriormente, em relação aos países da OCDE, o que nós verificamos é que há uma ligeira queda das maturidades médias da dívida transacionável para os países da OCDE. Portanto, esta realidade não é uma realidade exclusiva de Portugal, é uma realidade bastante transversal e, portanto, e que decorreu exatamente da enorme incerteza que havia no início da pandemia, em que o que nós verificamos é que, por causa dessa mesma incerteza, o que se verificou é que os emitentes necessitavam de fazer face a aumentos muito significativos de despesa, em relação aos quais não havia montantes ou valores associados muito robustos, e, por outro lado, essa mesma incerteza do lado dos investidores também se notava por uma maior cautela e, portanto, uma tendência de ser mais prudentes no prazo de investimento. Portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos um certo descompasso, desalinhamento de interesses, e o que fez com que, se os emitentes, ou para os emitentes conseguirem emitir dívida em montantes muito significativos, quanto era aquilo que eram as expectativas de necessidades, tinham que satisfazer esses interesses dos investidores que estavam ancorados não na zona dos 10 a 15 anos, mas muito mais próximos entre os 5 e os 7 anos. Portanto, isto foi uma realidade que se observou no mercado europeu entre março, com mais intensidade durante o mês de abril, princípio de maio, em que vemos praticamente todos os grandes emitentes europeus, em que Portugal também se inclui, a fazerem emissões quase em catadupa
com prazos dos 7 anos. E só depois, em abril, final de abril, princípio de maio, mas até um bocadinho mais à frente, praticamente de uma forma mais consolidada, consistente, apenas em julho, é que começamos depois a ver os investidores um bocadinho mais confortáveis, os emitentes então a conseguirem emitir os volumes tradicionais em prazos mais longos, e depois temos a possibilidade, até como Portugal também aproveitou, em 2020 fazer uma emissão a 15 anos em juro. Em relação à questão do excedente de liquidez no final do ano ser mais significativo do que as nossas expectativas, mais uma vez, Portugal não foi um caso único. O que nós verificamos é que, se observarmos os comentários dos responsáveis pela emissão de dívida pública na Europa, o que todos eles constatam é que, face à incerteza que existia, a postura adotada foi no sentido de um maior conservadorismo, e no final do ano o que se verificou é que a execução orçamental acabou por se provar mais satisfatória do que aquilo que era o previsto originalmente, e também porque as previsões macroeconómicas também acabaram por se revelar menos pessimistas do que aquelas que foram antecipadas inicialmente. Portanto, isso levou a que a maior parte dos países europeus, se não a sua generalidade, acabou o ano com excedentes de tesouraria mais superiores em excesso face aos objetivos definidos inicialmente. Portanto, aí não vejo que não há nenhuma diferença face ao quadro europeu. Em relação ao prazo médio, ser 7,6 anos um prazo ótimo. Hoje em dia, face ao estoque da dívida portuguesa, ficaríamos mais, e face às às atuais condições de mercado, consideramos que provavelmente alongar um pouco mais é vantajoso. Consideramos que é vantajoso. Agora, como eu tinha também dito anteriormente, Portugal tem aquele handicap que se resume no seu rating não ser um rating A, e, portanto, ter uma base de investidores nas maturidades mais longas mais frágil. E essa maior fragilidade significa que não podemos emitir montantes tão significativos quanto alguns dos nossos pares europeus, nem com tanta regularidade, nem em zonas tão longas. O que, por exemplo, significa que há alguns emitentes europeus a emitirem na zona dos 50 anos. Portugal não terá condições para, no momento atual, para realizar uma emissão de 50 anos de uma forma que nós consideramos satisfatória. Portanto, há esse aspecto a ponderar, alongar sim, mas tendo consciência das limitações que os condicionantes de mercado nos impõem, designadamente a nossa capacidade creditícia. Em relação ao estoque de dívida privada e de dívida pública, eu não tenho os valores de memória. O que se verifica é que, de facto, houve uma interrupção da queda do estoque de dívida privado e público que se vinham a desenhar desde 2015, 2016. No caso da dívida privada, desde 2010, 2011. No caso da dívida das famílias, até um bocadinho mais anterior a isso, 2009. Mas o mais relevante, se calhar, do que olhar para isso, é olhar para a dívida externa, e o que nós verificamos é que, ao longo dos últimos anos, a dívida externa tem-se reduzido ligeiramente, mas apenas muito marginalmente. Portanto, a tendência é sobretudo uma tendência de contenção, e aí sim vale a pena haver progressos, porque até um dos aspectos que as agências de rating ponderam tem a ver exatamente com a dívida externa, e a dívida externa portuguesa é das mais elevadas no contexto europeu. Por exemplo, comparativamente com a Itália, que é um paralelo que normalmente se traça, o que nós verificamos é que, apesar da dívida italiana ser mais elevada, a dívida pública ser mais elevada do que a dívida
pública portuguesa, pelo facto do endividamento privado ser bastante reduzido, tem uma dívida externa muitíssimo baixa. E esse é que será o desidrato que interessaria cumprir, era reduzir a dívida externa. Em relação à preocupação com o turismo, sim, é uma preocupação. Os investidores têm feito, tradicionalmente, fazem perguntas sobre quais é que são as expectativas de evolução do turismo, mas, mais uma vez, também, neste aspecto, Portugal também não é não está isolado nesta discussão ou nesta fragilidade. E eu acho que um aspecto que é salientar nesta crise é exatamente este. Ao contrário de crises passadas, em que facilmente se conseguia identificar Portugal como tendo especificidades que levavam a ter um tratamento idiosincrático da crise. O que se verifica é que este ano, ou nesta crise, não é essa. O facto de ela ser uma crise sincrónica, e ser um choque externo que afetou todos os países, embora com dimensões diferentes, de acordo com a sua estrutura produtiva, de alguma forma evita ou protege os países de alguns ataques orientados, se quiserem. Um comentário em relação ao que eu disse sobre os investidores e relativamente à retransmissão dos títulos no BES. Eu não disse que eles não tinham tido impacto. O que eu disse é que a análise das provas da evidência empírica que o IGCP identificou ou fez o levantamento, não nos permite salientar este fator como determinante face a outros que estariam também, ou que estavam também em causa durante este período de tempo. Portanto, este é um fator. O que nós não conseguimos saber é se este fator é mais ou menos relevante que outros fatores que também existiram e que foram coincidentes temporalmente com este. Portanto, eu não consigo identificar. Foi um fator relevante, não sabemos identificar se ele foi mais ou menos relevante que outros. Foi isso que nós tentámos identificar, ou pelo menos evidenciar nas respostas que fizemos chegar à Comissão Parlamentar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Perdão? Os empréstimos da Troika e o Sr. Deputado, quanto falta a pagar? Faço favor. 52 mil milhões. 52 ou 50? Peço desculpa. Posso verificar, mas são 50. Sim. Certíssimo. Muito obrigado, Sra. Presidente.